Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. O medo da solidão interior. Como é necessário morrer todos os dias, morrer a cada minuto, para tudo, para os muitos ontens e para o momento que acabou de passar. Sem a morte não há renovação, sem a morte não há criação. O fardo do passado dá origem à própria continuidade, e a preocupação de ontem dá vida nova à preocupação de hoje. O ontem perpetua o hoje, e o amanhã ainda é o ontem. Não há alívio dessa continuidade, exceto na morte. Na morte há alegria. Essa nova manhã, fresca e clara, está livre da luz e da escuridão de ontem. O canto daquele pássaro está sendo ouvido pela primeira vez, e o barulho daquelas crianças não é o mesmo de ontem. Carregamos a memória de ontem, e isso entristece nossa existência. Enquanto a mente for a máquina mecânica da memória, ela não conhecerá descanso algum, quietude alguma, silêncio algum. Ela estará sempre se cansando. Aquilo que está quieto pode renascer, mas aquilo que está em constante atividade esgota-se e fica imprestável. A fonte perene está no fim, e a morte está tão perto quanto a vida. Ela contou que estudara por muitos anos com um famoso psicólogo e que fora analisada por ele, o que levara um tempo considerável. Embora tivesse sido criada como cristã e também tivesse estudado filosofia hindu e seus mestres, jamais ingressara em qualquer grupo específico ou associara-se a qualquer sistema de pensamento. Como sempre, ela ainda estava insatisfeita e até pusera de lado a psicanálise, e agora estava envolvida em um tipo de trabalho social. Ela fora casada e conhecera todos os infortúnios da vida familiar, bem como suas alegrias. Ela procurara refúgio de diversos modos, no prestígio social, no trabalho, no dinheiro e no caloroso encanto desse país, perto do Mar Azul. As tristezas multiplicavam-se, o que ela conseguia suportar, mas jamais conseguira penetrar além de certa profundidade, e esta não era muito funda. Quase tudo é superficial e logo chega ao fim, somente para começar novamente com mais superficialidade. O inesgotável não é para ser descoberto por meio de uma atividade da mente. Eu fui de uma atividade a outra, de um infortúnio a outro, sempre sendo estimulada e sempre buscando. Agora que cheguei ao fim de um anseio e antes de seguir outro que me fará prosseguir por alguns anos, agi sob um impulso mais forte e aqui estou. Eu tenho uma boa vida, alegre e rica. Tenho me interessado por muitas coisas e estudei certos assuntos bem profundamente. Mas, de alguma forma, após todos esses anos, ainda estou na periferia das coisas. Parece que não consigo penetrar além de certo ponto. Quero ir mais fundo, mas não consigo. Dizem-me que sou boa no que tenho feito, e é essa mesmíssima bondade que me prende. Meu condicionamento é do tipo beneficente, fazer o bem a outros, ajudar os necessitados, ter consideração, generosidade e assim por diante. Mas isso é aprisionador, como qualquer outro condicionamento. Meu problema é libertar-me, não só desse condicionamento, mas de todos os condicionamentos e avançar além disso. Isso se tornou uma necessidade imperiosa, não apenas porque ouvi as palestras, mas também por minha própria observação e experiência. Eu deixei de lado, por ora, meu trabalho social, e, se vou ou não continuar com ele, isso será decidido depois. Por que você não se perguntou antes sobre o motivo de todas essas atividades? Jamais me ocorreu antes perguntar-me
por que estou no serviço social. Eu sempre quis ajudar, fazer o bem, e não era simplesmente um sentimentalismo vazio. Descobri que as pessoas com quem vivo não são reais, mas apenas máscaras. Aquelas que precisam de ajuda é que são reais. Viver com os mascarados é tolo e estúpido, mas com os outros, a luta, dor. Por que você se envolve com assistência social ou com qualquer outro tipo de trabalho? Acho que é simplesmente para prosseguir. A pessoa precisa viver e agir, e meu condicionamento tem sido agir do modo mais decente possível. Nunca questionei por que faço essas coisas e agora preciso descobrir. Mas, antes de prosseguirmos, deixe-me dizer que sou uma pessoa solitária, embora eu veja muita gente. Estou sozinha e gosto disso. Há algo de estimulante em se estar só. Estar sozinho, no sentido mais elevado, é essencial, mas a solidão do recolhimento dá uma sensação de poder, de força, de invulnerabilidade. Essa solidão é isolamento, é uma fuga, um refúgio. Mas não é importante descobrir por que você nunca perguntou a si mesma o motivo de todas as suas supostamente boas atividades? Você não deveria investigar isso? Sim, vamos fazer isso. Acho que foi o medo da solidão interior que me fez agir assim. Por que você usa a palavra medo com relação à solidão interior? Exteriormente, você não se importa de estar sozinha, mas se afasta da solidão interior. Por quê? O medo não é uma abstração, ele existe apenas em relação a algo. O medo não existe por si só. Ele existe como uma palavra, mas é sentido apenas em contato com alguma outra coisa. Do que você tem medo? Dessa solidão interior. Só há medo da solidão interior em relação a algo. Você não pode ter medo da solidão interior porque nunca olhou para ela. Você a está avaliando agora com o que já conhece. Você conhece seu valor, se podemos colocar desse modo, como assistente social, como mãe, como pessoa capaz e eficiente, e assim por diante. Você conhece o valor de sua solidão exterior. Então, é em relação a tudo isso que você avalia ou aborda a solidão interior. Você sabe o que foi, mas não sabe o que é. O conhecido olhando o desconhecido produz medo. É essa atividade que causa o medo. Sim, isso é totalmente verdadeiro. Estou comparando a solidão interior com aquilo que conheço por intermédio da experiência. São essas experiências que estão causando medo de algo que eu não vivenciei de fato. Então, seu medo não é realmente da solidão interior, mas o passado está com medo de algo que ele não conhece, que não experienciou. O passado quer absorver o novo, fazer disso uma experiência. Mas o passado, que é você, pode viver o novo, o desconhecido? O conhecido só pode vivenciar aquilo que é dele mesmo. Ele jamais pode experimentar o novo, o desconhecido. Ao dar um nome ao desconhecido, ao chamá-lo de solidão interior, você apenas o reconhece verbalmente, e a palavra está tomando o lugar da experiência, pois a palavra é o filtro do medo. A expressão solidão interior encobre a realidade, o que é, e a própria palavra está criando o medo. Seja como for, parece que não consigo olhar para ela. Vamos primeiro entender por que não somos capazes de olhar para a realidade e o que nos está impedindo de prestar passivamente atenção a ela. Não tente olhar para ela agora, mas ouça calmamente o que está sendo dito. O conhecido, a experiência passada, está tentando absorver o que ela chama de solidão interior, mas ele não pode vivenciá-la, pois não sabe o que é isso. Ele conhece a expressão, mas não o que está por trás dela. O desconhecido não pode ser experienciado.
Você pode pensar ou especular sobre o desconhecido ou ter medo dele, mas o pensamento não pode compreendê-lo, pois é o resultado do conhecido, da experiência. Como o pensamento não pode conhecer o desconhecido, sente medo dele. Haverá medo enquanto o pensamento desejar vivenciar, entender o desconhecido. E agora? Ouça. Se você ouvir corretamente, a verdade de tudo isso será vista, e então será a única ação. O que quer que o pensamento faça em relação à solidão interior será uma fuga. Evitará o que é. Ao evitar o que é, o pensamento cria o próprio condicionamento, que impede a experiência do novo, do desconhecido. O medo é a única resposta do pensamento para o desconhecido. O pensamento pode chamá-lo por diferentes termos, mas ainda será medo. Perceba que o pensamento não pode atuar sobre o desconhecido, sobre aquilo que é e que está por trás da expressão solidão interior. Somente então o que é poderá ser revelado realmente, e ele é inesgotável. Agora, se eu puder dar uma sugestão, deixe isso em paz. Você já ouviu, deixe que isso opere à vontade. Ficar quieto depois de lavrar e plantar significa deixar a criação nascer.